Quem faz o Carnaval da Imperadores é o povo. Por isso que nós somos chamados de Escola do Povo. Nós estamos em um território onde a escola de samba não é aceita, né? Nós temos grandes empreendimentos ao entorno que querem esse território. A juventude deixou de frequentar as escolas, porque nós não temos esse incentivo, entende? Carnavalesco também vota. Carnavalesco vota, tem título, tem RG, tem CPF, cada um responde pelo seu, mas também vota. O Porto Seco é um gueto que o Poder Público de Porto Alegre criou para tirar a negritude, para tirar a festa popular do centro da cidade, da urbanidade e jogar nos limites do município. A relação do porto-alegrense com o carnaval é menos intensa do que já foi, é mais distante do que já foi. Eu acho que o Pomã é um momento até de retomada, se nós pegar um microciclo dos últimos 5 anos. O Carnaval de Porto Alegre vem melhorando. Em 18 ele não aconteceu, em 19 ele foi bem meia boca, em 2020 ele melhorou um pouquinho, 21 não aconteceu, mas pela pandemia, não pelo contexto do Carnaval em si, e em 22 melhorou muito. Então, esse microciclo é um microciclo de crescimento. Mas se comparar a realidade de 2020 com a realidade dos anos 70, 80, 90, é desesperador fazer a comparação. Porque o Carnaval de Porto Alegre já foi um carnaval que nas noites de sábado, Bamba, Imperador, Restinga, embaixadores, acadêmicos, todo mundo ensaiava ao mesmo tempo. E todos os ensaios lotados. Olá, me chamo Inajara Medeiros. Todo mundo me conhece aqui na escola como Ina. Sou imperadora até morrer desde os 14 anos e eu tenho 54 anos, então praticamente são 40 anos que eu sou apaixonada por esse momento nosso carnaval. Fiquei 23 anos afastado para criar minha filha e quando a minha filha já estava quase se formando eu resolvi voltar. Voltei no ano da Frida, onde a escola foi campeã do Carnaval de Porto Alegre. Daí eu vim trabalhando, me inserindo dentro dos grupos de trabalho da escola. Eu fui caixa por 3 anos, de 2018 a 2020. Estive junto da campanha da arrecadação de alimentos. A Imperadores não era aqui. A Imperadores era na Érico Veríssimo, quando eu comecei. Porque eu comecei bordando camisa dos meus irmãos que vinham desfilar na escola. Né? Então, era na Érico Veríssimo. Eu peguei a transição da Érico para cá. E eu me lembro muito bem, assim, da resistência de virmos para cá, da escola de vir para cá, do povo vir para cá, porque era um local diferente, porque estava todo mundo acostumado lá na Érico, na frente da Zero Hora. E lá era o nosso chão, né? Não tinha isso que tem hoje, que nós temos o asfalto, né? Tinha uma parte asfaltada, outra parte era areia, né? Tinham as salinhas, tinha um palco diferenciado, mais alto, bem mais alto, né? Como se tivesse que a gente, em cima do palco nós conseguíamos ver a Ipiranga, né? Então foi diferente, foi um pouco resistente, mas nós viemos para cá num espaço muito maior e com a dimensão de que seria melhor para nós. E com o tempo a gente conseguiu ver que seria bem melhor realmente. Olá, tudo bem? Meu nome é André Duarte, presidente da segunda maior instituição de carnaval de Porto Alegre, né? Com 72 anos de existência. Estou no fim do meu mandato aqui como gestor da entidade. Tenho 41 anos
eu estou no carnaval desde que eu me lembre, né, que como pessoa, como, né, ser humano, desde sempre. Eu vim de uma família carnavalesca, fui influenciado pelo meu pai e meus familiares, né, por parte, né, da família do meu pai, e entrei como ritmista, fui tocando, e me tornei também músico profissional da noite, né, gaúcha de Porto Alegre, vivi muito tempo da música também. Minha chegada, eu tive o entendimento de fazer algumas coisas diferentes para chegar nesse ponto de organização, né? Primeiramente, a gente fortalecer a questão social da escola, porque não existe uma escola de samba sem um social forte, nenhuma entidade sobrevive sem um social forte. Minha mente, eu entendo que eu ocupando os espaços sociais da escola, eu vou ter componentes fiéis à escola, eu vou ter subsídios para buscar patrocínio. A Fidalgo já tem uma tradição, né? Afinal de contas, é a segunda entidade mais antiga do Carnaval de Porto Alegre e já tem uma tradição histórica, né? Um legado cultural, aonde a tia Regina, né? Saudosa tia Regina, já tinha esse viés social. Ela realizava muitas atividades sociais, todas as possibilidades que ela tinha de realizar alguma doação e ajudar a comunidade, ela fazia neste território. Então, hoje nós constituímos o Projeto Social Avante Fidalgos, que já tem mais de 1 ano e meio de atuação social na comunidade. E esse projeto nasceu de um sonho, né, de ampliar o olhar da escola de samba para a comunidade, remetendo a toda essa tradição que já existe social nesses 72 anos de história aí da entidade. E nasceu o projeto social Avante Fidalgos, que tem um sobrenome, né, Território Social, Cultural e de Resistência. É um sonho, né, nasceu de um sonho de uma rainha de bateria, que é importante exaltar que a rainha de bateria não é apenas aquele corpo bonito na frente da bateria sambando. Eu, desde o início da minha trajetória carnavalesca, sempre fui uma ativista social, realizei vários projetos sociais no carnaval e hoje sou diretora dos projetos sociais do Fidalgos. E eu me sinto honrada por ser, né, uma rainha de bateria que está à frente de uma bateria conceituada de uma grande escola de samba, né, a segunda escola mais antiga do Carnaval de Porto Alegre. Tem toda uma tradição. Meu nome é Maurício, sou presidente da Filhos de Maria. A Filhos de Maria foi criada em 2019. Ela é um projeto social, onde o final desse projeto é a apresentação do nosso trabalho durante o ano todo, a confecção, a organização, até chegar ao momento da realização do desfile da nossa escola de samba. Hoje a gente trabalha com um cadastro de 180 famílias, onde a gente, através de doações de cestas básicas, de roupa, de alimentos, em geral, leite especial, alguma coisa de fralda a gente também doa para algumas pessoas. E a gente tem a oficina de percussão, a oficina de música, e agora a gente está iniciando um trabalho de serigrafia, que é para os jovens no contraturno da escola. Então a gente tem esse trabalho dentro da Lomba do Pinheiro, da comunidade. Faz 3 anos que a gente exerce políticas públicas dentro da nossa comunidade. A primeira diferença brutal entre o Carnaval de São Paulo e o Carnaval de Porto Alegre é econômica. Em primeiro lugar, da diferença econômica do Rio Grande do Sul para São Paulo, né? São Paulo é a locomotiva naturalmente de qualquer segmento. E isso acompanha no Carnaval de lá. E o Carnaval de lá, que tem um crescimento recente significativo, tem algo que Porto Alegre sofreu muito recentemente, são realidades contrárias. Grande apoio do poder público, uma crença, inclusive estratégica, de que a escola de samba, que o Carnaval, ele é um vetor fundamental de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, geração de receita. E aqui em Porto Alegre, ao mesmo tempo, durante os 4 anos do ex-prefeito Nelson Marquesan, uma crença contrária, de que o Carnaval é dinheiro posto fora, que não deve ser colocado, não deve ser investido, uma perseguição, um silenciamento da cultura negra em Porto Alegre. Então, acho que essas são as grandes características. Artisticamente, cada vez mais isso pode até ser visto como preocupante, e aí é um debate, outro debate bem profundo. Eu acho que cada vez menos nós temos diferenças entre os carnavais.
E por uma questão muito simples, a informação está aí. Então, antigamente, como é que uma pessoa aqui de Porto Alegre sabia do jeito de tocar bateria no Rio e em São Paulo? Era quando chegava o vinil lá no fim do ano com os sambas enredo. Hoje tu passa o ano inteiro com uma dezena, centena de canais de YouTube que mostram como toca cada instrumento de cada bateria de cada lugar. Então hoje é muito simples que a rapaziada mais jovem reproduza o toque de bateria, o jeito da melodia, como é que se entoa o samba na avenida, como é que se produz um ensaio, dirige um ensaio. Então os carnavais estão cada vez mais parecidos, mais similares do ponto de vista artístico. A grande diferença é essa, econômica, de realidade, de contexto, de estrutura. Aí tem um oceano entre as duas cidades. Lembro que houve resistência, porque estariam tirando o nosso desfile, que era centralizado, primeiro na Perimetral, que era o principal, o foco principal. Eu lembro dos desfiles na Perimetral, na esquina da José do Patrocínio ali, que ali era o recuo da bateria, antigamente. E depois, quando ele foi para Antônio de Carvalho, que era bom, era diferente, mas era bom. Não era tão bom quanto na Perimetral. Mas a resistência de irmos para o Porto Seco foi uma coisa bem pesada, porque tudo ficava distante. Porque olha onde nós estamos na zona sul de Porto Alegre. Os carros eram feitos aqui hoje, onde está sendo esse complexo de lojas centrais aqui, que, na frente do Barra Shopping. Os nossos carros eram feitos ali. Os carros saíam daqui direto, Perimetral, né, ou Augusto de Carvalho, né? E sair daqui para construir lá no Porto Seco demanda valores, demanda público que eu digo de trabalho, né? Porque nós temos que contar com o nosso povo que trabalha para isso. E a questão de deslocamento, nós não tínhamos ônibus para ir para lá. Ou seja, daqui que nós pegávamos um ônibus, ou às vezes nenhum, quem ia de carro, daqui triplicou para a gente sair daqui para lá. Então, o Porto Seco, eu hoje consigo enxergar o Porto Seco com outros olhos, mas assim mesmo não acho bom lá pela distância, porque eu também moro aqui na Zona Sul, né? A minha casa é 8 minutos daqui da quadra, então é complicado o trajeto dá em torno de 1 hora, mais ou menos, se a gente for pela Freeway. Se a gente for pelos outros lados, já dá diferença. Seria no centro, assim como os Gaudérios ficam no Parque da Harmonia. Por que os Gaudérios não estão no Porto Seco? Se é um complexo cultural abrangendo a cidade de Porto Alegre, por que os Gaudérios não estão lá? Eu não tenho nada contra o movimento tradicionalista. Eu sou uma pessoa que adoro estar ali no Harmonia, frequentar ali. Tem um piquete que eu vou ali direto para comer o meu churrasco, tomar meu chimarrão. Mas por que só a negrada foi tirada daqui para lá? Por que os gaúchos também não podem participar lá? Então, aquele complexo cultural, né, aqueles barracões todos, eles poderiam ocupar a outra parte, no outro espaço, de colocar também um galpão, um barracão, para os gaudérios fazerem as coisas lá, porque os desfiles aí acontecem aqui no centro e a gente foi socado naquele fim de mundo. O melhor lugar para se ter um desfile é no nosso complexo. É uma das melhores estruturas da América Latina. Então a gente tem que entender que a gente constrói nossos carros dentro de um barracão, abre-se o portão, a gente executa o desfile, volta para dentro do nosso barracão e começa a partir dali a construção do próximo desfile. Então isso não existe em lugar nenhum, a não ser no Rio Grande do Sul, a não ser em Porto Alegre. O Porto Seco é um aparelho fantástico que nós temos para a cultura, né, para a nossa cultura, o desenvolvimento da nossa cultura. Ele é um aparelho fantástico, mas ele é um aparelho mal localizado. Por que mal localizado? Ele está lá no extremo da Zona Norte, né? E lá, infelizmente, os grandes interesses de comércio, os grandes interesses de desenvolvimento da cidade chegam muito tarde. Tem que esperar 20 anos para a polarização dos grandes empresários, né, interesses de crescimento da cidade chegar lá.
Nós estamos em 2022. Eu acredito que aquilo lá vai se tornar um grande polo comercial, industrial ou de moradia, de dignidade, 2040. A realidade é essa. Então é muito atrasado. Mas ele é um espaço cultural fantástico, né? Ele precisa ser valorizado, ele precisa ter investimento, né? E ele precisa ser desenvolvido. Rio de Janeiro, que é o grande polo de turismo do mundo referente ao carnaval, não tem aquilo ali. Visto aí o acidente que aconteceu com a menina lá, acabou atropelando, porque eles estavam trazendo o carro, saindo da Marquesa e indo para os galpões deles, né? E aquilo ali, cara, o Rio de Janeiro não tem, nós temos. Mas a gente só precisa do olhar e o entendimento do governo do potencial que nós temos um espaço ali, né? Então, existem grandes eventos culturais de outros segmentos, tanto sertanejo, rock and roll, samba, pagode, que às vezes eles são alocados em outros espaços comerciais, que os caras pagam para estar naquele espaço ali, né, de uma grande empresa aqui de Porto Alegre. Por que eles não poderiam estar fazendo no Porto Seco? Por que eles não poderiam fazer um show do Metallica ali, um show da Simone Simaria, um show do MC não sei o quê, um show das escolas de samba, tipo ali, cara. Complexo cultural do Porto Seco é da cidade, a cultura é pra cidade, entendeu? Então falta o entendimento disso, de um governante querer que isso aconteça lá. Numa área que não praticamente tem poucas residências, tanto que o bairro é Porto Seco, que tem ali a transportadora, armazém com produtos. Então, foi um projeto que, na época, se falou com muita pompa e circunstância, porque vai descentralizar o carnaval, que é uma violência. O carnaval de escola de samba é uma manifestação central na história de Porto Alegre, aqui que arranca, que começa, na colônia africana, na Cidade Baixa. Imperadores do Samba foi fundada ali, na Joaquim Nabuco, Bambas da Orgia na Santana. Então essa é a origem do carnaval de Porto Alegre. Claro que a Restinga veio da Restinga, a Imperatriz veio da Imperatriz e formam esse carnaval. Mas a sua identidade é desfilar no centro. Essas comunidades todas se encontrar no centro da cidade. Tu vai ver uma arquibancada na João Pessoa para 30, 40 mil pessoas, escolas de samba nos anos 80 com 3 mil componentes, uma participação popular absurda. Isso foi na Borges assim também, na Augusto de Carvalho, na Perimetral. Então os anos 60, 70, 80 e 90 do Carnaval de Porto Alegre tem essa realidade, da cidade vivenciando esse clima de carnaval, em todos os espectros sociais. Tá? Com a ida para o Porto Seco, coincidência ou não, na minha concepção, nada de coincidência. O carnaval foi ficando cada vez mais longe da cidade. E o Carnaval de Porto Alegre passou a ter uma relação bizarra, na minha concepção, por mais dura que seja a palavra, que é um evento, eu vou trazer agora uma analogia com o futebol, onde o treino bota mais gente que o jogo. Por quê? Porque a Borges coloca 20 mil. Os eventos que descem a Borges, quando as escolas revivem esses antigos carnavais. E aí lá no Porto Seco, vende 8 mil ingressos a pau e corda. Não tem como não ser a questão geográfica. Até porque Porto Seco, além de ser distante do sítio original do Carnaval de Porto Alegre, ele não está pronto. Não foi entregue um complexo cultural para os carnavaleiros de Porto Alegre. Foi entregue um descampado. Tem os barracões, tudo certo, mas cadê a pista? Cadê a estrutura? Cadê a segurança durante o ano? E esse é um drama de agora, nesse momento. Estamos falando aqui em 2022, encerrou o contrato com a empresa de segurança que faria a segurança do Porto Seco. As escolas estão com a obrigação de cuidar, obrigação mesmo, um TPU, um termo de permissão de uso. E hoje não tem condições, porque as escolas de Porto Alegre não têm receita. E tem que cuidar de uma segurança privada. Gente, qualquer prédio residencial com um porteiro 12 horas custa 12 mil. Vocês imaginam quanto é que é a segurança do Complexo Cultural do Porto Seco, que é imenso. As escolas não têm a mínima condição. Elas recebem um fomento para produzir o desfile. E falta, os presidentes têm que ir atrás, vendendo boné, vendendo camiseta, lotando a quadra, buscando patrocínio.
Se houve tudo isso que foi colocado, né, da parte do gestor naquela época, por que não foi cobrado antes? Nós estamos inteirados, nós buscamos o conhecimento, mas a inserção é quase nunca. Não é de vez em quando, é quase nunca que a gente rompe essa barreira. Daí passou mais 1 ano, 2 anos, tá, agora eu vou fazer. Campanha? 2018, não quero. 2020, tá, agora eu vou. Por quê? Então essas coisas que a gente tem que se rever, entendeu? E lembrar todos os políticos e gestores que carnavalesco também vota. Carnavalesco vota, tem título, tem RG, tem CPF, cada um responde pelo seu, mas também vota. Então fica essa marca, né? Mas foi um momento muito triste do carnaval, que em 82 anos de existência nunca havia sido cancelado, né? Mas as entidades, elas não podem mais ser penalizadas ou ser só lembradas em momentos de viés eleitoral. Porque daí vem o vereador, vem o prefeito, vem o governador. Em qual momento? No momento de eleição, que o carnaval é valorizado, a cultura popular ela é valorizada. Então, visto o cenário cultural gaúcho, eu acho que a resposta ela já é bem clara, né? A juventude deixou de frequentar as escolas, porque nós não temos esse incentivo, entende? Então agora a gente teve que entrar numa outra gestão do governo para que essa gestão abrisse um edital, desse um canetaço lá para resolver os problemas de muitas escolas, e se foi. Vamos resgatar a comunidade aqui para dentro, né? O pessoal precisa ver o que acontece atrás dos muros. Nós estamos em um território onde a escola de samba não é aceita, né? Nós temos grandes empreendimentos ao entorno que querem esse território. Então hoje a gente precisa mostrar de todas as formas que a gente está aqui salvando vidas, que a gente está aqui alimentando várias mesas. Agora, no mês passado, nós tivemos um quarteirão de fila aqui na comunidade, pessoas esperando a sua cesta básica. É a escola de samba que está trazendo um alimento para aquela família, né? Então a gente está sendo constantemente atacado por uma fatia, uma parcela da sociedade que não nos quer aqui nesse território. A gente tem que estar cada vez mais exaltando essas iniciativas e ações que a gente realiza aqui. Quem faz o Carnaval da Imperadores é o povo. Por isso que nós somos chamados de Escola do Povo, porque o povo está sempre inserido aqui dentro. Todas as nossas ações, todos os nossos eventos, ele visa estar com o povo aqui dentro, porque o povo é que nos traz povo, o povo é que traz as pessoas para verem como é que é a nossa convivência aqui dentro. Nós estamos sempre com as churrasqueiras disponíveis para o nosso público, nós estamos sempre com as nossas festas de criança. Por exemplo, festa junina, festa do Dia das Crianças, é sempre uma coisa para envolver. Então não é nominado só para o povo adulto, o povo infantil também. A gente tem muito foco da criança aqui dentro, porque a gente quer que essa criança se enraize da mesma forma como eu fui enraizada, né? Eu não vim tão criança para cá, mas que tenha esse amor, que tenha essa identidade junto com a Imperadores. É um prazer trabalhar aqui, continuar nessa escola, e mesmo que troque a gestão, como eu sempre disse, em todas as outras gestões, eu continuo porque eu sou imperadora até morrer. Continuo com o meu balde de cerveja, com os meus camarotes, com o meu grupo de amigos inserido aqui dentro, porque para mim é muito importante estar aqui. Nós fazemos parte desse contexto imperador até morrer. Então quem é imperador até morrer não sai daqui por troca de gestão. Quem é imperador até morrer segue junto, independente de quem seja, porque só tem que pensar no bem da escola. Muitas vezes o desfile das escolas de samba e a cultura no geral acaba sendo a geni, como diria o Chico Buarque, a grande vítima de desmontes do poder público, né? Então, em Porto Alegre não foi diferente. Durante a gestão do ex-prefeito Marquesan, ele, para justificar a crise financeira e a necessidade de cortes
na Prefeitura de Porto Alegre, o alvo primeiro dele foi o carnaval, foi a cultura. E uma forma abjeta, porque na campanha eleitoral ele foi no Barracão da Restinga, tocou surdo, dançou com passista, para demonstrar na campanha eleitoral a relevância que ele entendia que o carnaval, que as escolas de samba tinham para Porto Alegre. Isso foi o papo de campanha. 2, 3 meses depois, quando tomou posse, não é que ele diminuiu o recurso para o carnaval, ele cortou 100%. Depois de 50 a 60 anos de subvenção, a Prefeitura de Porto Alegre nem preparou o terreno para as escolas, dizendo, olha, nós vamos ter que diminuir esse ano, estamos em crise financeira, então vamos diminuir 50%, no outro ano vamos diminuir mais 50%. Não, chegou no primeiro mês de governo, e primeiro mês de governo significa 1 mês antes do carnaval, porque o carnaval é em fevereiro, e os prefeitos assumem em janeiro, ele fez esse corte, que criminaliza o samba, criminaliza a arte negra, a cultura diaspórica, é por aí. Né? E os projetos de país mais conservadores têm isso como projeto. Os projetos de país mais conservadores têm isso como mantra, né? É silenciar o povo preto, é silenciar a cultura popular, porque ela empodera. Como é que eu vou dar força para uma manifestação cultural onde o preto está em cima da alegoria e ele é a estrela? Como é que eu vou valorizar uma manifestação em que a maioria dos grandes criadores que são carnavalescos são homossexuais? Que as escolas têm discursos de valorizar a religião de matriz africana. Então, o desfile da escola de samba é uma grande mistura de tudo aquilo que quem é conservador quer atacar. Então, em Porto Alegre isso aconteceu. Preciso fazer justiça. Que na atual gestão o cenário melhorou. Ele pode não ser o dos sonhos, mas hoje nós temos um prefeito que faz questão de sentar com as escolas de samba, conversar. Em momento algum discutiu o investimento público, então o carnaval desse ano teve investimento público, a prefeitura, além da questão estrutural do Porto Seco, direcionou recursos para as escolas de samba. Eu questiono não ter incluído as escolas de fora da capital, a escola de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, de Viamão, que desfilam em Porto Alegre, engrandecem o carnaval da capital, fazem parte do carnaval da capital e devem ser remuneradas. A prefeitura daqui buscou um caminho onde elas não podem receber esse recurso, que é por conta do Funproarte, que apenas CNPJs de Porto Alegre podem receber. Eu discuto isso, discordo e quero muito que mude. Mas mesmo assim reconheço que a relação mudou. A Prefeitura de Porto Alegre hoje quer fazer carnaval. É estratégico que se faça carnaval. Mas realmente, Porto Alegre, a derrocada de Porto Alegre passa por 2 pontos na minha concepção e que hoje a gente está buscando recuperar. Lá atrás, a decisão de levar para o Porto Seco, que na minha concepção é um erro brutal, por tudo que eu já falei, não quero repetir aqui. E os 4 anos da gestão do Nelson Marquesan, que tiveram a perseguição ao carnaval como parte de um projeto. De fazer o convite para que as pessoas se façam presentes, não só dentro da quadra da Imperadores, mas dentro da quadra da sua escola do coração. Façam-se presentes, não cheguem só na hora do desfile e venham reclamar daquilo que eles não estão acompanhando durante um ano. Venham para dentro da quadra das escolas e trabalhem, vejam o trabalho que está feito, porque quem vê pode criticar. Quem não vê não tem direito à crítica. Eu parto desse princípio. Tu participa e tu tem condições de falar alguma coisa. Se tu não participa, tu tem que chegar e ficar. Tendo o povo junto conosco, este povo só vai fortalecer cada vez mais o movimento carnavalesco para que ele não morra. Porque se todo mundo ficar só brigando para que não haja carnaval, como eu já vi muitas críticas dizendo que o carnaval só traz porcaria, esquecem que o carnaval traz serviço para sapateiro, marceneiro, costureira, para toda uma gama, para toda a cadeia produtiva que a gente tem. Porque só quem está lá dentro de um barracão sabe como é que é trabalhado lá. Nós também temos um baita projeto social, que atende mais de 200 famílias, né? E que atrás desses muros vem dando diversas aulas gratuitas, né? Com vários professores, todos muito conceituados nas suas carreiras, que dedicam ali 1 hora, 1h30 da semana para estar aqui dando uma aula gratuita, né? Então esse é o recado, o mais importante. Deixar de pensar o carnaval só como cultura de espetáculo, porque a gente trabalha com uma construção muito maior que isso. A gente trabalha com uma cadeia produtiva gigantesca, aonde tem produtores, aonde tem atores, aonde tem roteiristas, porque a gente faz um espetáculo para ser apresentado durante
60 minutos. Então convido que você procure olhar para o carnaval com uma outra forma, fazendo políticas públicas dentro da comunidade, aonde o governo não alcança, as escolas de samba alcançam. E convido a você a estudar o carnaval de uma outra forma, com um outro olhar. Carnaval não é só bunda, não é só calcinha, é um trabalho muito árduo até chegar no dia do desfile. Valeu? Eu gostaria de fazer um apelo, assim, sabe? Um apelo para a sociedade que não conhece o carnaval, que nos julga, nos critica e se acha soberano a tudo e todos, né? Eu acho que vocês deveriam também ter o mínimo de educação, né, e respeitar a nossa cultura. Ninguém joga pedra em vocês no alto dos seus apartamentos, no alto dos seus condomínios fechados, dizendo que a sua igreja é errada, que a sua ópera é errada, que o seu teatro é errado, que o seu rock and roll é errado. Nós sambistas, a gente vive o nosso mundo, a nossa verdade, né? Que é a escola de samba. Mas na escola de samba também tem projeto social. Na escola de samba a gente também mata a fome de muita gente, coisa que alguns de vocês não fazem isso. Então eu convido a vocês a vir aqui, Avenida Ipiranga, 2495, conhecer o nosso projeto social chamado Avante Fidalgos e ver todas as famílias que a gente atende aqui, né? Porque às vezes uma denúncia, um reclame é de direito de qualquer um, mas nós, quanto entidade, muitas vezes não temos a disposição de nos defender. Sabe por quê? Porque a gente não participa desse clube de amigo de vocês, esse clube de amigo da High Society, né? É difícil, mas a gente luta. Fidalgos está aqui há 50 anos, 72 anos de existência e vai continuar lutando. Fidalgos Aristocratas, Carnaval 2023, Avante Fidalgos. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido. Na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a vida o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mas samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido. Na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a vida o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te
você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Só isso. Muito obrigada.